Frankenstein, de Mary Shelley. Capítulo 6. Totalmente desiludido, o monstro correu pela floresta o dia inteiro e passou a noite por lá. No outro dia, ao voltar para o chalé, a criatura o encontrou vazio. Félix, Safi, Agatha e o velho cego haviam se mudado com medo de que ele voltasse. Ao sentir o silêncio nas paredes daquela casa, que tanto lhe haviam feito bem, o monstro entrou em desespero. Demoliu o jardim e colocou fogo no chalé. A plantação e os animais já haviam sido entregues ao senhorio, senão o monstro os teriam destruído também. De alguma forma, a energia da violência fazia bem para ele, e após arruinar tudo, ele se sentia mais calmo. Quando a noite chegou, ele se atirou na relva úmida e ficou pensando por que o mundo era tão injusto com ele. Porque, dentre todos os seres do planeta, não existia nenhum capaz de entendê-lo ou aceitá-lo, porque sua vida era destinada ao fracasso e ao sofrimento. Só havia uma resposta para todas essas angústias: Victor Frankenstein. Ao se dar conta de que sua ruína estava extremamente relacionada à minha pessoa, o monstro foi tomado de um profundo ódio por mim. Nos apontamentos da minha pesquisa, ele descobriu que minha família era de Genebra e para lá rumou, na esperança de me encontrar. Foi difícil para o monstro encontrar a cidade, pois tivera pouco contato com a geografia, quando espiava as aulas que Safi recebia. Além disso, tinha que viajar à noite para evitar os seres humanos. Contudo, após alguns meses, o monstro encontrou o caminho para Genebra e, chegando lá, como já deve presumir, o monstro encontrou meu pequeno irmão William, brincando no bosque perto da casa. Primeiro, a criatura pensou que a criança o aceitaria. O monstro chegou a me dizer que achava que William, por ser uma criança, não teria preconceito contra a sua feiura. Seu plano era raptar o garoto e criá-lo longe do mundo civilizado, como sua única companhia. Seu plano deu errado, pois William teve muito medo daquela figura asquerosa e começou a xingá-lo. O monstro se enfureceu. Em princípio, não ia matá-lo, mas quando William, tentando se proteger, disse que era filho de Alphonse Frankenstein, um homem muito importante, uma onda de fúria tomou conta do monstro, que começou a estrangular o pequeno William com as suas próprias e gigantescas mãos, até arrebentar seu pescocinho, matando-o. Em seguida, o monstro arrancou o medalhão do pescoço do jovem Frankenstein e partiu dali. Logo anoiteceu e, para abrigar-se da chuva que começara a cair, a criatura invadiu um estábulo afastado. A pobre Justine, funcionária da família Frankenstein, cansada e amargurada de tanto procurar por William, a quem considerava quase um filho, tinha entrado no mesmo galpão algumas horas antes, e como não achava o garoto lá, resolvera deitar um pouco sobre o feno e descansar. Como estava realmente fatigada, ela dormiu pesadamente. Ao entrar no estábulo e vê-la dormindo, o monstro admirou muito suas formas femininas e sua beleza, chegando até mesmo a chamar por ela em sussurros: "Acorde, minha linda, acorde, eu quero tanto ver o seu sorriso." Justine se mexeu em seu leito e o monstro teve medo de que ela acordasse e pusesse fim ao sonho dele. Então, mais uma vez, lamentou sua condição de pai e prometeu vingança, não só contra mim, Victor Frankenstein, mas contra toda a raça humana. Por isso, ele colocou o medalhão no bolso dela. O monstro tinha adquirido conhecimento sobre as leis e as punições, e sabia que um assassinato como aquele era punido com a pena de morte. Ao colocar a prova do crime no bolso do vestido dela, ele a estava condenando. O monstro queria que ela morresse simplesmente porque ela não poderia ser dele. Como ele não era aceito pela humanidade, decidiu acabar com ela. Sua ideia era de espalhar destruição e medo pela Europa. Mas, antes, gostaria de ver Justine ser enforcada. Gostaria de saber se seu plano daria certo.
Nessa época, eu cheguei a Genebra e o monstro mudou de ideia. Começou a me seguir, até nosso encontro na montanha, onde fiquei ao par de todos esses detalhes. Quando acabou seu relato, o monstro ficou lançando seu olhar amarelo para mim. Minha raiva por ele havia passado um pouco. Percebi, de forma definitiva, que eu tinha mais responsabilidade pela morte de William do que ele. O fato de tê-lo ouvido contar suas desventuras e infelicidades também me fez ter pena daquele ser grotesco. Aproveitando meu momento de fraqueza, ele falou: ouça muito bem o que eu tenho a lhe dizer. Até agora, tive uma vida de amarguras. Procurei em vão pela felicidade e descobri que ela não está ao meu alcance. Se você puder me ajudar, e eu exijo que me ajude. Por isso, eu quero que você construa uma companheira para mim. Uma fêmea para que eu possa ter com quem passar minha vida. Alguém para amar e conversar. Jamais, respondi prontamente. Você pode esquecer esse seu plano maluco. Nem sob tortura eu faria outra criatura como você. Vitor, eu sou infeliz e cometi atos de violência, mas só fui mal porque não consegui ser aceito pela humanidade. A partir do momento em que eu tiver alguém como eu para dividir minha vida, eu não terei mais motivos para ser mal e voltarei a ser uma boa criatura. Por favor, faça-me feliz, ao menos uma vez. Mas quem garante que vocês dois não se unirão contra o resto da humanidade? Quem garante que não seriam dois monstros querendo vingança contra um planeta que não os aceita? Eu lhe dou minha palavra, Vitor. Eu prometo que minha companheira e eu viveremos longe da civilização. Nós somos mais fortes, resistimos mais ao frio e ao calor e podemos nos alimentar apenas de frutos e raízes. Por isso, vamos viver isolados nas extensas florestas da América do Sul. Eu não sei se posso confiar em você, pois seu coração já mostrou possuir muita maldade. Não sei se posso confiar naquele que matou meu irmão. Eu juro que não voltaremos e que viveremos de modo pacífico. O amor de minha companheira irá apagar qualquer vestígio de mal em mim. Eu estava cansado com o frio e com muito remorso por ser o responsável pelo falecimento de William. Além disso, a solicitação do monstro parecia justa e, se ele cumprisse o comprometido, poderia ser uma saída pacífica para o conflito. Refleti por muitos minutos de um silêncio cortante entre mim e a minha monstruosa criação. Pensei que, se eu não construísse uma companheira para a criatura, ela continuaria sua trilha de terror, e esse fato pesou muito em minha decisão. Por fim perguntei: você jura solenemente deixar o continente europeu e qualquer outro lugar dominado pelo homem para sempre, assim que eu construir uma companheira para você? Ele jurou e agradeceu muito pela minha boa vontade. Em seguida, saiu correndo e pulando pelo Monte Nevado. Eu comecei meu longo retorno para casa, pensando na dura tarefa que me aguardava.